Juliana, como tudo, a partir de agora, deste ano, tudo vira questão eleitoral, quero só complementar aqui a informação do Pedro, que no ano passado, quando o tarifaço veio sim de informações e influências que, de alguma forma, a relação de Paulo Figueiredo e de Eduardo Bolsonaro com os secretários mais próximos de Trump acabaram levando a gente àquela situação do tarifaço e das sanções contra Alexandre de Moraes, lei Magnitsky e tudo mais. Isso tudo se voltou atrás e o Brasil continua sendo alvo de uma investigação duríssima no campo comercial. Sim. Trouxemos aqui, inclusive, ameaças renovadas por essas investigações, mas no campo político a coisa nunca mais aconteceu e, como eu disse aqui, a gente ouviu o silêncio, né? Agora, Juliana, entre os silêncios, a pressão e a volta, como é que isso cai na arena eleitoral? O interessante é a gente perceber, Thaís, bem-vindas de volta, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha. A gente perceber que vamos colocar as duas siglas que estão comandando o cenário eleitoral, PT e PL, para os dois tem um impacto eleitoral. Tem uma aula do PL, a gente acompanhou agora há pouco Danilo Moliterno nos falando sobre possibilidades que a oposição está colocando ali em cena para proteger de alguma forma Alexandre Ramagem, desculpa. Mas tem ali internamente uma avaliação de que essa atuação, ou pelo menos a articulação de Eduardo Bolsonaro, ela está sendo colocada em xeque nesse momento. E a gente lembra que tem uma ala do PL que não só não gostava dessa articulação sendo feita, mas pedia para Eduardo Bolsonaro, ainda ali na época do tarifaço, lei Magnitsky, para que ele baixasse o tom para que esse impacto eleitoral não ocorresse. Então, tem uma ala que vai fazer ali o discurso público, mas tem um entendimento de que sim, isso pode ter um impacto eleitoral. Qual é esse impacto eleitoral? E aí entra o PT com a mesma avaliação do PL, de abrir caminho para que esse assunto, a trama golpista, volte à tona, seja discutido novamente, para que essas figuras que foram ali presas, elas voltem ao cenário político, a esse discurso político e isso, de alguma forma, relembre ali as relações do PL com esse julgamento que aconteceu no ano passado. Para além disso, a gente precisa prestar atenção num ponto que é Flávio Bolsonaro estando nessa disputa, né, com uma vantagem aí crescendo, na verdade, um desempenho melhorado nesses últimos meses, mas uma divisão no clã bolsonarista, uma briga interna ali que ainda não acabou entre eles. Então, colocar junto a esse elemento da prisão de Ramagem com essa briga interna, o que os petistas acreditam é que isso se abre um caminho para que eles possam reagir nessa disputa eleitoral no campo do discurso. Então, tem esse entendimento dessas duas alas, ainda que o PL não vá falar isso publicamente, a gente vai ter uma coletiva falando exatamente o contrário. Mas sim, é um ponto interessante da gente analisar nesse momento. Para além disso, vamos lembrar, teve prisão de militar na semana passada que foram militares condenados pela trama golpista. Isso voltou com esse assunto, mesmo com Bolsonaro tendo ido para a prisão domiciliar. E tem essa questão da fuga de Alexandre Ramagem. A gente está numa semana de articulação total para o projeto da dosimetria, para o veto do presidente Lula, em que as pessoas estão tentando ali dentro do Congresso Nacional achar um caminho para beneficiar essas pessoas, mas para quem fugiu do Brasil, é difícil um discurso que possa amenizar um pouco a gravidade dessa situação. Então, o PL está ali pressionado por esse tema, no momento que tenta destravar os votos para derrubar o veto do presidente Lula à dosimetria e entendendo que isso tem um cálculo político nesse cenário eleitoral.